Olá, queridos, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando, e para quem me conhece e me acompanha, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos de um assunto muito importante e eu peço que vocês fiquem até o final do vídeo e compartilhem essa mensagem com o máximo de pessoas que puderem. Hoje estaremos falando sobre um assunto que não é tão legal, mas é essencial. É importante. Licença. Hoje falaremos sobre o inferno. Se ele existe, como ele será e quais são as suas características. Vamos começar pelas características, né? Todos nós sabemos basicamente como que é, né? Alguns acreditam que as pessoas que são más, né? As pessoas que são ruins, elas vão para esse lugar. E é basicamente isso, né? Mas a Bíblia não fala somente de um lugar. Na nossa tradução, ela fala sempre inferno. E é importante entender que existem lugares diferentes. Mas vamos falar do lugar de onde vão essas pessoas que morrem sem Cristo. No Velho Testamento, eles chamam de Sheol. Já no Novo Testamento, eles chamam de Hades. Não é um inferno definitivo. É o primeiro lugar onde vão os perdidos para esperar até o dia do juízo. É um lugar de consciência e de muito sofrimento. Por que falo de consciência? Porque na história do rico e do Lázaro é uma parábola do Senhor Jesus Cristo, né? E muitos creem, né, os teólogos, os grandes estudiosos acreditam que essa parábola é um fato real, porque normalmente as parábolas porém nessa ele colocou o nome, né, Lázaro, né? E essa parábola mostra que quando os dois morreram, o rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão, né? E lá o rico ele viu Abraão e Lázaro, né? E o rico ele estava consciente e ele pediu para Abraão que permitisse que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua, né? E o rico disse, isso não é possível. E o Abraão disse que não era possível, né? Porque havia um abismo entre lá e cá, e tanto de sorte que o que estava aqui não podia ir para lá, nem de lá para cá, né? Porém, vendo essa história, nós iremos entender que lá existia consciência e um sofrimento terrível, né? um tormento, fogo, enxofre. Não é um bom lugar para se passar a eternidade. Né? Então tá, é um lugar de espera até o juízo final. E no juízo final essas pessoas serão lançadas no lago de fogo, que também é conhecido como Geena. É uma palavra grega, né? Um inferno definitivo, onde Satanás vai com seus anjos perdidos, é chamado de lago de fogo, o inferno definitivo. Quem estará no inferno? O primeiro de todos, Satanás. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, que é o anticristo, como também o falso profeta, e será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Lago de fogo, Geena. Os segundos a serem lançados, né? Antes do juízo final, eles serão lançados no lago de fogo. O primeiro será o Satanás, e segundo, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, é a besta. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem, e os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, Geena. E as pessoas estarão lá conscientes, tanto a besta e o falso profeta, porque eles são pessoas, são seres humanos, eles são lançados vivos. Não é um local bom, amados.
Algumas pessoas pensam que o inferno é a aniquilação da vida, que ao morrer as pessoas passarão a não existir. É ruim, hein? E quem estará lá também no lago de fogo? Os anjos caídos, né? Aqueles que no livro de Gênesis, né? Eles viram que as filhas dos homens eram bonitas, né? E tomaram as que eles quiseram e tiveram filhos. Essas lhe deram os filhos, né? E os tais eram enormes, homens famosos, né? Eram grandes, que também dizem que eram os Néfilins, né? Então vamos ver o que está escrito na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não perdoou nem os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Esse lugar que foram lançados esses demônios, o nome é Tártaro, é o lugar onde esses caras ficaram. E quando vier o juízo, eles sairão do Tártaro e irão para o lago de fogo, juntamente com Satanás, com a besta e com um falso profeta. Agora vamos ver quem será o próximo que estará lá no lago de fogo, né? Judas, como está escrito no livro de Atos, capítulo 1, versículo 25. Para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Sabemos que Judas, ao cair na real, ele não se arrependeu. Ao contrário, ele comprou um campo e se enforcou em uma árvore. Quando a Bíblia fala do lugar que ele foi para o inferno. Todos estarão presentes no lago de fogo no inferno. Mas e o povo em real? E a grande população que não creu? Vamos ver. Está escrito no Apocalipse, né? Capítulo 21, versículo 8. Mas, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, um lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vigiar, irmãos, vigiar. O grupo de pessoas que não estará nos céus. Vamos lá? Os covardes, né? Quem são os covardes, irmãos? É aqueles que, mesmo sabendo que Jesus Cristo é o Messias, eles têm medo, eles têm vergonha, né? Eles não têm coragem de proclamar a palavra de Deus, de falar da salvação. Eles têm vergonha de transmitir a palavra, né? Estes são os covardes, e o lugar deles é no lago de fogo e enxofre. Não devemos ser covardes, irmãos. Não devemos ter vergonha. Nós devemos ter vergonha de não espalhar o Evangelho, né? De não contar a palavra de Deus para os nossos irmãos, para quem precisa, para quem está perdido, né? A isso sim nós devemos ter vergonha, né? E muito medo, porque o lugar para onde vai os covardes não é um bom lugar. Os incrédulos. Vamos ler João capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho do Homem tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, quando você prega o Evangelho para uma pessoa, se ela crê, ela terá a vida eterna. Porém, se ela não crê, ela será condenada. Irmãos, a salvação é individual. Você tem que fazer a sua parte. E quem ouve a palavra, creia. Creia, porque aqueles que não crêem não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Terceiro, irmãos, abomináveis. Abomináveis, nós temos que ler o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 16 ao 19. Vamos lá. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Mas o Senhor abomina todas, irmãos. Mas a 7ª é a pior. Vamos lá. Olhar altivo, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derrubam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, e a testemunha falsa que profere mentiras.
e o que semeia contenda entre irmãos. Vamos lá, vamos ver o que significa esses abomináveis. Primeiro abominável, olhos altivos, pessoas soberbas, pessoas que se acham melhores que as outras, sabe? Essas pessoas cheias de direito. Irmãos, não sejam assim. Evitem isso. Não sejam orgulhosos, não se achem, né? Nós somos todos iguais perante Deus. Nós somos todos irmãos. Entendeu? Evitem isso em nome de Jesus. Língua mentirosa. Irmãos, todos nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, né? O pecado causa, se o pecado te causa constrangimento, irmãos, né? Isso é um bom sinal, né? Porque você sabe que você está errado e você sabe que você precisa melhorar. Então devemos se arrepender verdadeiramente, né? Porque aquele que se arrepende da boca para fora continua a praticar o mal, mas aquele que se arrepende verdadeiramente não pratica mais o mal. Então, cuidado com a língua. Mãos que derramam sangue inocente. Assassinato. Deus pode salvar um assassino, sim, caso se arrependa e não faça mais. Porém, o que vive disso e não se arrepende, o seu lugar é no lago de fogo e enxofre. Olha, cuidado. O coração que trama projetos iníquos. Coração que trama projetos iníquos. Isto é, manipulação. Planos para passar alguém para trás. Conseguir o que você quer, né? Passando as pessoas para trás. Cuidado. Esse é o caminho para o inferno, né? Se contente com o que você tem. E se você quiser uma promoção, que seja pela sua capacidade. Se você quiser alguma coisa, lute para ter. Você não tem que passar ninguém para trás para conseguir alguma coisa. Isso é horrível, né? Isso Deus abomina. Isso é uma abominação aos olhos do Senhor. E esse é o caminho para o inferno. Pés que se apressam a correr para o mal. Pessoas cheias de desejos de fazer o mal. Irmãos, não devemos pensar de forma nenhuma em fazer o mal para alguém. Nós devemos ajudar. Ajudar. E se não puder ajudar, não deve atrapalhar e nem prejudicar. Cuidado. Isso aí leva para o inferno. Testemunha falsa que profere mentira. E o pior, o que semeia contenda entre irmãos. Olha só, fofoqueiros, caluniador, aquele que tem raiva de uma pessoa e quer colocar todos ao redor contra ela. Cuidado, irmãos. Esse é outro caminho para o inferno. Abominável aos olhos do Senhor. Vigiem. Cuidado. Tá, agora que nós vimos as abominações, né? Agora vamos ver o quarto. Os assassinos. A Bíblia diz que esses não irão para os céus e que o seu lugar é no lago de fogo e enxofre. Mas devemos incluir. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Prestem atenção. Qualquer que odeie o seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna, permanecendo nele. Irmãos, quando você tem ódio do seu irmão, quando você tem ódio do seu vizinho, quando você tem ódio de qualquer um, você está matando essa pessoa no seu coração. Essa pessoa não tem a vida eterna em si mesma. Vocês têm que prestar atenção nas palavras da Bíblia. Irai-vos, mas não pequeis, e não dê lugar ao diabo. A ira é o ódio, e o ódio abre as portas para que Satanás venha e destrua a vida da pessoa. O final não é o céu, e sim Geena, o inferno. Portanto, libere o perdão. Guarde o seu coração. Não leve ira para o seu coração. Dispensa tudo que é mal e absorva somente o que é bom. Em nome de Jesus, cuidado. O final não é o céu, e sim o inferno. Quinto lugar, adúlteros. A palavra original vem de porneia, ou seja, pornografia. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro ou avarento,
qual é idólatra tem herança no reino de Cristo, de Deus. Irmãos, nós não devemos praticar o adultério, ficar na prostituição, ser avarento. O avarento é aquela pessoa que ama o dinheiro, né? Que serve ao Deus Mamon, no caso. Irmãos, nós devemos nos cuidar, nós devemos fugir da presença do mal, né? Devemos correr disso, né? Se controlar, porque o caminho que essas pessoas estão seguindo é o caminho da morte, né? E quem vai lá, quem fica insistindo, encontra. Deus, nosso Deus, destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade, né? Por causa da prostituição, por causa dessas bagunças. E hoje em dia, né, nós sabemos que é moda, sensualidade, a mulherada gosta de se mostrar, a mulherada gosta de andar quase nua na rua, né? Os homens gostam de estar com aquela secada, mostrando os peitos, fazendo aquela farra toda. Irmãos, devemos chamar a atenção, sim, sabe de quem? De Deus, o Senhor. Devemos adorar a Deus, o Senhor, sabe? É assim que tem que ser. Não podemos fazer essas coisas. Isso nos leva ao inferno. Lembra, são coisas que não devemos fazer. Amém? Agora o sétimo, idolatria. Romanos, capítulo 1, versículo 22 e 23. Dizem-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. As pessoas adoram coisas que não têm lógica. As pessoas adoram imagens, as pessoas adoram artistas, as pessoas adoram atores, cantores, sabe? Irmãos, nós devemos adorar a Deus, somente a Deus, nada mais, né? Lembram quem é o caminho, a verdade e a vida? Né? É Jesus Cristo. Nós devemos amar ao Senhor, pedir perdão para Deus todos os dias pelos nossos pecados, se arrepender, não fazer mais e ser decente. Irmãos, lembre-se de todos esses males para vocês não praticarem. Se estiver praticando algum desses, pare imediatamente. Número 8. Mentirosos. É uma lei mentir, né? É norma, é regra, né? É moda. Irmãos, isso é muito perigoso. Aí vocês me perguntam, eu não posso contar nenhuma mentirinha, a Bíblia é clara. Qualquer tipo de mentira conduz ao inferno. Vamos ler João, capítulo 8, versículo 44. Vós tende por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pois é, irmãos, são essas recomendações que eu vos passo, e com muito amor no coração, com muito temor a Deus, eu peço, irmãos, observar as Escrituras, observar os mandamentos, adore somente a Deus, ame a Deus sobre todas essas coisas, sobre todo o seu coração, todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Jesus diz que assim todos conhecerão que sois discípulos do Senhor Jesus. Irmãos, não faça para o seu irmão o que você não quer que façam para si. Entende? Sigam todos esses preceitos e serão felizes. Todos queremos ir para o paraíso, mas também devemos fazer por onde? É por onde merecer a graça do Senhor. Espero que essas palavras tenham edificado a muitos irmãos. Espero que tenham ajudado vocês, irmãos, porque a mim me ajudou muito. E a cada dia nós temos que nos policiar, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, vendo aonde nós estamos errando, para que possamos melhorar e ser aceitos pelo nosso Senhor. Em nome de Jesus. Irmãos, até o próximo vídeo e fiquem com Deus. E que Deus abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.